Olá, gente. André, do programa Aliança Galáctica. Bom, conforme eu havia prometido no vídeo anterior, né, vamos começar hoje, então, a comentar a respeito de fatos que são polêmicos e que não há uma comprovação da nossa ciência oficial, né, a não ser pelo lado de contatados e da paranormalidade, né, como a gente costuma chamar no meio científico, né? No meio esotérico, no meio religioso, a gente interpreta esses assuntos, ou esses comentários, através de médiuns, né? Que são utilizados como canal por seres de outras dimensões, de outras realidades. Mas vamos lá, gente. Existem aqui algumas perguntas que eu anotei, né? Bom, qual a relação entre a Terra, OVNIs e os ETs? Obviamente que muito dessas naves, né, são pilotadas por seres de outros lugares, né, de outros planetas. Bom, gente, a relação entre o nosso planeta e esses OVNIs é muito antiga, mas muito, muito mais antiga do que a gente pode suspeitar, tá? Na verdade, essa relação já vem de pelo menos aí de uns 3 milhões e meio de anos atrás. Aí vocês podem me perguntar, mas como pode se pelos nossos registros a Terra naquela época era um mar de lava ou coisa desse tipo, né? Aí é que está o problema, né, gente? Nesse vídeo eu não tenho como explicar todos os nuances ou todas as, digamos assim, as vertentes que vão ser comentadas aqui, porque não há espaço para isso, a gente deixa para os próximos vídeos, né? Mas o que nós temos que ter em mente é que existem várias realidades paralelas do nosso planeta, tá? E uma delas é a nossa, e existem outras também que se desenrolam outros eventos paralelos ao nosso. Então, muito daquilo que a gente não consegue comprovar ou que chegam a nós como lenda, na verdade, muitos disso quando não ocorreram no nosso espaço dimensional, ocorreram num espaço ou numa realidade paralela. Tá? Mas voltando ao que a gente estava comentando sobre a relação dos ETs, tá? Ela é muito, mas muito mais antiga. Por quê, gente? Porque a Terra ela já foi um um laboratório cósmico, digamos assim, né? Em que raças alienígenas utilizavam o planeta a fim de pesquisas, principalmente genéticas, né? No desenvolvimento de estruturas biológicas para que pudesse habitar outros planetas e também capacitar as consciências que viriam a habitar essas unidades biológicas a ter um avanço a nível ascensional com maior rapidez e proveito do espaço, né, do tempo, no caso. Tá? Como eu disse para vocês, não tem como eu explicar tudo isso numa única live. Então, a Terra ela foi palco de inúmeros experimentos, porque muitas civilizações de outros sistemas utilizavam o planeta para isso. Então, o planeta teve muitos projetos de origem genética. Tá? Teve projetos pleiadianos, sirianos, arcturianos e por aí vai. Né? Por isso, essa grande variedade, né, de tudo que vocês já ouviram falar de extraterrestre. Né? Bom, quer dizer então que a Terra já possuiu outras civilizações anteriores aos Sumérios? Bom, acabei de responder isso. Né? Já existiram muitas além dos próprios Anunnakis. Quando os Anunnakis aqui chegaram, já existiam outras civilizações em pleno andamento com as suas agendas, só que a grande maioria delas habitavam a quarta, quinta dimensão, como um ponto de referência, enquanto os Anunnakis ainda estavam atuando na terceira dimensão, que seria mais ou menos a nossa. Tá?
E o que seriam essas civilizações? Seriam projetos biológicos que, inclusive, deram origem às lendas dos elfos, até dos hobbits, né? Daquela trilogia que passou no cinema há pouco tempo, né? Naquela época havia o que nós hoje entendemos como fábulas, né? Seres de fábulas, mas na verdade aquilo em alguma época, né? Remota do planeta, aquele tipo de unidade biológica, tipo de seres, serviram como uma base de alguma experiência de algum povo estelar. E o que aconteceu com essas civilizações? Elas desapareceram. Sim, gente, do nosso registro 3D, com certeza. Na verdade, no nosso plano dimensional, elas nunca existiram. O que acontece, né, é que o planeta Terra, antes do dilúvio, ele ocupava uma determinada órbita no nosso sistema solar, e essa órbita ela definia digamos assim, um gradiente de frequência vibracional. Quando, após o dilúvio, a Terra passou a ocupar uma órbita diferente, nós sofremos uma espécie de upgrade na nossa escala de frequência vibratória, e aí muitas das realidades que estavam numa dimensão, simplesmente elas passaram de existir para a dimensão seguinte, né? Era como se você hoje estivesse vendo uma montanha e você sofresse uma diferença de gradiente vibracional ou de frequência e aquela montanha deixasse de existir. Na verdade, ela não foi destruída, ela simplesmente não é mais captada pelos teus aparelhos sensórios biológicos. É somente isso, tá? Teve um vídeo passado que eu acho que o título dele era Dimensões e Realidades Paralelas, em que eu explico de maneira resumida o que seriam isso. Seria interessante vocês assistirem esse vídeo para que tenham um pouco mais de compreensão a respeito desse assunto, né? Então, muitas dessas civilizações, elas ocupavam e ainda ocupam um espaço dimensional diferente do nosso. Tá? Então, elas não foram destruídas ou se extinguiram. Elas simplesmente ou nunca existiram no nosso contexto dimensional, né? Ou elas evoluíram para um outro patamar energético, né? Existe também o caso de civilizações aqui terem alcançado um certo estágio evolutivo a nível biológico e terem sido transferidas para outros planetas, para ali elas continuarem o seu processo evolutivo, ok? A Terra foi então um laboratório? Sim. A Terra até um determinado período, basicamente até antes do dilúvio, era praticamente um laboratório de experiências, né? Haviam às vezes certos conflitos entre as várias, digamos, delegações, né? Aqui que faziam as suas experiências, mas fora isso, alguns conflitos com os Anunnakis de Nibiru, mas ainda se conseguia conviver com uma certa normalidade, né? O grande problema começou a ocorrer um pouco antes do dilúvio e após o mesmo, né? Em que foram inseridas aqui consciências e almas, seres, né? De outros orbes a título de exílio, né? E alguns refugiados, e com isso a Terra acabou passando de um planeta de experiências, né, de um laboratório, para um planeta prisão. E assim nós permanecemos até hoje. E atualmente, né, essa que eu acabei de responder, né, a questão de nós hoje estarmos presos aqui numa espécie de barreira de frequência que nos impede de ter consciência de quem ou do que nós realmente somos, né? Ou do que fomos. Então, isso é uma matéria para um outro vídeo, tá? Em que a gente vai explicando isso certinho. Então, gente, eu espero ter dado uma pequena luz, né? Ou um campo a mais de pesquisa com relação
ao que é, então, a presença desses OVNIs aqui no planeta Terra, ok? Um abraço aí para todos vocês.